pessoal, bem-vindo à aula 8. Eu parabenizo quem aturou esse tutorial até aqui. E dizendo o seguinte para vocês, que estou aberto a receber críticas, sugestões, dúvidas. O e-mail está aí, agr@gmail.com, e pode usar. Como eu disse, esse é um curso de Excel e não estudos de estatística, de bancos de dados, então eu não estou me aprofundando nessas questões. Apenas eu pego algumas funções mais significativas ou mais usadas para utilizar como exemplo. Bom, lembra que na última aula a gente tinha importado dados de um arquivo texto para uma planilha, para a planilha 2. Nós vamos utilizar ela nessa aula. Vamos voltar primeiro para a planilha 1. Depois de arranjar o espaço aqui na planilha 1, eu pretendo o seguinte: eu pretendo fazer um relatório anual de vendas com os dados que estão na planilha 2, ok? Ou seja, eu pretendo, por exemplo, apresentar aqui nessa planilha 1 o somatório das vendas no ano. Eu vou fazer da seguinte maneira, presta atenção nesse detalhe. Inserir soma, cliquei aqui na planilha 2 e vou mandar somar aqui, ó, esse range. Teclei Enter, está lá o total de vendas. Vamos apagar para fazer isso de outra maneira. Eu poderia ter feito da seguinte maneira: eu poderia dizer que o conteúdo dessa célula é igual, passo para a planilha 2 e aponto aqui para essa célula aqui na planilha 2, onde eu já coloquei a função soma, tá? Previamente ela já estava lá. Enter. O mesmo resultado. Olha só, repara que vou voltar aqui a planilha 2, eu já tinha previamente somado o conteúdo dessas células aqui. O que eu quero que você preste atenção? Preste atenção no seguinte: eu estou referenciando, olha aqui, a barra de fórmula, a célula D12 na planilha 2 da seguinte maneira: plan 2, que é o nome da planilha, ponto de exclamação, endereço da célula D12. Ou seja, eu posso referenciar células em qualquer das planilhas, dando o nome dela, ponto de exclamação e o endereço da célula. Continuando, a gente pode lançar a mão de funções estatísticas para a gente descobrir o mínimo de vendas daquele período, o máximo de vendas, a média das vendas e o desvio padrão daquele conjunto de dados. Vamos lá, então vamos botar mínimo de venda. Vem aqui em função, como a gente está acostumado, estatística, e vou colocar aqui mínimo. Cadê? Procurei a função aqui, mínimo, dou OK. Ele vai pedir para indicar qual é o range, eu passo. Ele vai pedir para indicar um range. Repara, se eu quero o mínimo, eu quero um mínimo entre alguns valores. Está aqui. OK. Está lá, 610. Pode ver que o mínimo ali é 610. Faço o máximo, o mesmo para o máximo das vendas. Selecionei a função máximo, vou aqui na planilha, selecionei o range, dei OK, está lá. E a média também. Repara que para a média ele deu um valor quebrado, e na verdade isso aqui é unidades. Como eu não vendo 0,71 unidades, eu tenho que tomar o cuidado de formatar isso aqui da maneira certa, né? Vamos colocar número, 0 casas decimais. E o desvio padrão? Bom, lembrando que isso não é uma aula de estatística, só que esse é um conceito interessante. A fórmula do desvio padrão é essa que você está vendo aí embaixo. E o que é interessante aqui é entender mais ou menos o conceito. Repara que esse x menos x médio, esse x médio é o valor médio das vendas, tá? E esse x, ele está dizendo aqui que é o somatório de x menos x médio, ou seja, cada venda menos o x médio ao quadrado. Aí eu divido isso por n menos 1, n no caso são 7 valores, vou dividir por 6, tá? Vou voltar aqui, ó. Vou tirar a raiz disso, e isso é o desvio padrão. Ok, vamos lá, vamos indicar o intervalo que a gente quer, calcular o desvio padrão. A gente quer o intervalo esse aqui, dessas vendas, ok. Lá está, 47,73. O que é importante frisar sobre o desvio padrão é que ele dá a ideia da dispersão dos dados. Ou seja, se a gente num mês a gente vende 100 unidades, no outro a gente vende 2.000 unidades, ora, a variação das nossas vendas é muito grande, tá? No caso aí, as vendas têm se comportado de maneira bem comportada, digamos assim, praticamente linear. Isso a gente vai ver mais tarde. E o desvio padrão, então, dessa amostra aí é pequeno.
as vendas tivessem se comportado daquela maneira louca que eu falei, um mês 100, outro mês 2.000, 2.500, depois volta... Bom, aí o desvio padrão seria grande. Isso me indicaria uma pouca probabilidade de sucesso se eu tentasse estimar uma venda futura, um comportamento das vendas no futuro. Mas isso a gente vê melhor mais à frente. Só que agora eu mudei de ideia. Pensei melhor, eu quero aquela planilha lá, aquela planilha 2, aqueles dados da planilha 2 apresentados nessa planilha, tá? Eu quero que os meses e as vendas mensais sejam apresentadas aqui. Bom, eu vou querer colocar lá em cima. Como é que eu faço isso? Bom, eu venho aqui, tá? Vou selecionar esse range aqui, venho aqui em copiar, tá? Volto para a minha planilha 1, vou botar aqui em cima. Só que se eu colocar aqui em cima, repara, ele vai ultrapassar aqui para baixo e vai acabar sobrescrevendo isso aqui. Então eu quero colocar aquelas duas colunas arranjadas aqui em linha. Como é que eu faço isso? Editar, colar especial. Eu vou pedir para ela fazer uma transposição. O que ele vai fazer então? Você vai ver. Está aqui. O que era coluna virou linha, ou seja, aquele range foi transposto. Deu para sacar? Repara que uma vez que quando eu começo a me deslocar nessa planilha, ó, sumiu aquele rótulo mês, tá? E vendo se eu me deslocar para baixo, sumiu tudo, eu não sei mais indicar. Se eu tivesse vendas aqui em J, K, L, M, N, O, P e por aí vai, eu perderia o rótulo, não saberia mais o que é venda e o que é o mês. Bom, tem uma maneira de consertar isso? Tem sim. Eu clico aqui em C4, que é exatamente abaixo daquelas duas células que eu quero mostrar, mês e vendas, vem em janela, congelar painéis. Olha só, essa região aqui acima, que é onde eu estou marcando aqui o cursor, vai ficar sempre parada, mesmo que eu me desloque, isso vai sempre ser exibido. Aqui desloquei para o lado, agora desloquei para baixo, isso está sempre ser exibido. Tá? Se eu quero tirar, voltar à situação normal, eu venho aqui janela, descongelar painéis, volta tudo ao normal. Queria me estender um pouquinho mais sobre dados, mas infelizmente devido ao tempo limitado em 10 minutos não vai ser possível, porque o próximo assunto com certeza ultrapassaria os 10 minutos restantes ainda. Para não perder o restinho que falta, faz o seguinte: coloca aí o teu cursor numa célula vazia, aperta e mantém pressionada a tecla Alt e digita 65. Agora larga. Apaga isso aí e agora aperta de novo e mantém a tecla Alt apertada e digita 67. Ok, bom, então você viu os dois caracteres aí, o A e o C. Porque você pressionou Alt e deu os códigos ASCII desses dois caracteres. Então essa é uma maneira de você também acessar os caracteres através de seus códigos ASCII digitados do teclado, mantendo-se a tecla Alt pressionada. Até a próxima aula, estaremos lá.